Bom dia, nono ano. A Prof. Dai está gravando uma aula para vocês, para aprofundar ainda mais o conhecimento sobre a aula já realizada, né, pelo positivo. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar viver em busca do bem. Se tiver dúvidas, pode me pedir no privado, tá bom? Então, peguem lá o livro didático de vocês na página 2, para a gente começar. O nosso tema principal desse bimestre será viver em busca do bem, tá? Então, viver em busca do bem. Qual seria esse bem? Como que eu classifico esse bem? O que é viver em busca desse bem, tá? Então, ali traz a imagem, né? O horizonte é o ponto mais distante que podemos enxergar em uma pista, em uma paisagem, né? Olha que bonita essa imagem, onde podemos refletir, né? Em busca do bem. Será que temos que ficar parados, esperar ele vir, não precisamos fazer nada para que isso aconteça, né? Ali nos traz alguns questionamentos para começar a nossa investigação. Qual é o horizonte da nossa vida? Existe um sentido para a nossa existência? Existe um caminho certo para seguir? Há escolhas boas e más? Como avaliar uma situação para tomar uma decisão, né? Nem sempre o que é bom para mim é bom para você, né? Como que eu posso classificar e saber o que é bom para mim e que pode ser bom para você também? Lá na página 3, então, eu vou ler para vocês os objetivos desse bimestre, tá? Os objetivos que a gente tem para esse bimestre é perceber a importância da ética para as mais diversas áreas do conhecimento, compreender a política como uma questão de organização das coletividades, reconhecer a condição humana no contexto da vida e da morte, associar questões ligadas à vida e à morte aos seus aspectos éticos, políticos e existenciais. A gente vai começar com navegar é preciso. O que isso quer dizer, né? Então, tem até reticências ali depois do nosso título. Por que será? O que esse navegar é preciso? Vamos lá, então? O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber, mas sobre o mundo em que habita, acerca dos seres que vivem nele, especialmente das pessoas de seus diferentes modos de vida. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos enquanto outros foram abandonados ou modificados, complementados, modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento, como o próprio ser humano, está em constante construção. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que era o mundo? Para ter uma ideia a respeito disso, observe a gravura a seguir. Ela mostra um mapa do mundo produzido no século XIII pelo cartógrafo europeu Bartolomeu Anglico. Então, olha lá como o cartógrafo descreveu o que era o mundo, como ele imaginava. Essa foi a representação que ele fez, né, de como ele achava que era lá no século XIII, né? Então, ali do lado está explicando, né, quem é o cartógrafo, se vocês tiverem curiosidade, o que ele faz, qual é a função dele. Embaixo, então, do mapa que nos mostra ali, diz o seguinte: o mapa que você observou representa o mundo conhecido pelos europeus na Idade Média. Muitos estudiosos medievais acreditavam que a Terra era plana e tinha a forma de um círculo dividido em 3 partes pelo mar Mediterrâneo. Assim, nesse mapa, o cartógrafo representou o mundo com o formato da letra O e o mar Mediterrâneo com o formato da letra T, que a gente pode ver aqui, ó, em forma do mar, né? Tem a letra T, demarcando as fronteiras entre a Europa acima e a Ásia à direita e a África à esquerda. Então, ele fez a divisão de como ele achava que era. Na página 4, continuando então falando disso, a gente tem
A gente continua nossa leitura lá. No início da Idade Moderna, alguns povos europeus realizaram uma série de expedições marítimas conhecidas como grandes navegações. Neste contexto, sob as ordens dos reis da Espanha, o navegador Cristóvão Colombo chegou à América no ano de 1492. Já Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor pela coroa portuguesa para chefiar uma expedição às Índias Orientais, mas percorreu uma rota diferente e aportou em terras brasileiras em 1500. Esses eventos trouxeram significativas mudanças históricas e possibilitaram novos desenhos do mapa do mundo. Para navegar nessas expedições em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial e condições climáticas, entre outros. Então, eles tinham que ter um pouco de conhecimento sobre tudo para poder navegar, né? Além disso, necessitavam de muita coragem para enfrentar longas viagens que desafiavam a imaginação. Afinal, o que poderia haver além da linha do horizonte, na parte desconhecida do mundo? Então, eles não tinham, né, essa orientação, eles não tinham estudos que comprovavam o que tinham, o que não tinham, e nem tinham ouvido de falar de outras experiências. Então, era bastante coragem que tinham que ter para continuar navegando, né? Conexões. Quando observamos uma paisagem natural, sem obstruções à nossa frente, podemos enxergar o que existe até uma razoável distância. Ao final dela, percebemos uma espécie de linha em que o céu e a terra parecem se encontrar. Essa linha que se apresenta à nossa visão é denominada horizonte. Ela indica o espaço conhecido seguro, que se estende até onde nosso olhar alcança. Então, ali na página 4, vocês têm a imagem da representação do horizonte, tá? Continuando, a gente vai falar, então, aqui na página 5 um pouquinho sobre a Rosa dos Ventos, né? Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Em suas viagens, utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre os quais a bússola. Esse instrumento contém a ilustração de uma rosa dos ventos, a qual representa as direções que nos cercam, tomando como principais referências os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Contém ainda uma agulha magnética que aponta sempre para o norte. Sendo assim, com a ajuda de uma bússola, é possível determinar a localização das embarcações, bem como estabelecer o trajeto pelo qual viajar. Né? Bem conhecida, né? A gente não usa tanto, né, no nosso dia a dia, mas é bem conhecido a bússola, né, que traz a Rosa dos Ventos. Conhecendo a posição dos pontos cardeais em relação uns aos outros, que esses pontos cardeais a gente já aprende lá no ensino fundamental 1, né? Podemos nos localizar no espaço, mesmo sem ter em mãos uma bússola ou uma rosa dos ventos. Afinal, considerando o Sol, onde ele nasce, a leste e se põe a oeste, é possível descobrir onde se situam o norte e o sul em relação ao local em que nos encontramos. Até porque quando não existia a bússola, né, com a rosa dos ventos também, as pessoas se orientavam pelo Sol, né, sabiam o lado que ele nascia, o lado então em que ele ia se pôr, e era a forma de se orientar. Então ali tem a representação da Rosa dos Ventos no interior de uma bússola. Então essa Rosa dos Ventos, né, essa bússola, ela servia de orientação para saber em que local se estava, né?
Para nos orientar quanto à direção, devemos seguir quando nos deslocamos no espaço. Podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol. Mas a que podemos recorrer para nos orientar quanto às atitudes que devemos tomar em cada situação da nossa vida? Opa, agora já não está mais falando da orientação por norte, sul, leste, oeste, e sim orientação para situações da nossa vida. Pense e discuta com os colegas, então discuta com quem está mais próximo de você ou faça uma reflexão particular a respeito disso. Depois, registre alguma sugestão nos espaços ligados às vértices da rosa dos ventos a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Tá? A pergunta principal dessa atividade: e o que te orienta nas suas atitudes diárias, nas dificuldades? O que te orienta? Aqui nessa atividade da página 5, onde aparecem esses espaços aqui, vocês vão colocar o que te orienta na sua vida. Ah, posso usar só uma linha? Pode. Precisar usar as duas? Ótimo. O que me orienta? A minha família, por exemplo, né? Os meus amigos, a escola, a religião. O que você acha que te orienta? Eu gostaria que vocês preenchessem os 8 espaços que tem aqui, colocando as principais pessoas ou causas que orientam vocês na vida, tanto numa situação difícil, quanto numa situação feliz, né? Quanto numa situação boa, no que decidir que é melhor. Então, ali já começa a nossa investigação, né? Viver em busca do bem, né? A busca do bem. O que é a busca do bem? Quem são as pessoas que estão ligadas com você nessa busca do bem? Tá bom? E a gente encerra por aí na página 5 e na próxima semana a gente dá continuidade. Beijo no coração de vocês, nono ano, e até a próxima.